No episódio de hoje a gente vai falar sobre cuidados com a pele no verão. Não saia daí, Viva Saúde já está no ar. Iniciamos mais um episódio do Viva Saúde. Lembrando que esse conteúdo aqui você encontra nas plataformas da Unimed, na internet, tanto de áudio quanto de vídeo, e também pela UniTV. Hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante, a gente vai falar da pele, que é o maior órgão do corpo humano, e os cuidados que a gente precisa ter, principalmente nessa época do ano. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil Maria Rocha e Unicred. A nossa convidada é médica dermatologista e ela vai esclarecer aqui as nossas dúvidas sobre os principais cuidados com a pele no verão, porque a gente associa muito os cuidados com a pele nessa época do ano à exposição solar, mas a gente precisa lembrar que tem que ter outros cuidados também. E quem vai nos explicar melhor esse assunto é a médica dermatologista, a doutora Nayana Sá. Seja muito bem-vinda ao Viva Saúde. Obrigada, fico muito feliz pelo convite. Espero conseguir tirar todas as dúvidas aqui em relação ao verão, né, e os cuidados com a pele. Acredito que sim, doutora. A gente tem um espaço aí. Essa informação é importante, né? Porque quando a gente lembra de pele no verão, a gente associa muito ao filtro solar. A gente fez um episódio sobre isso. É importante falar sobre isso, tem dezembro laranja, né? Mas tem muitos outros cuidados, basta pesquisar para saber que tem muitos outros cuidados que a gente precisa ter, né? A pele é o maior órgão do corpo humano. Sim. Muita gente às vezes nem se dá conta disso, né? E quando a gente fala de pele, doutora, nessa época do ano, quais os principais problemas, além da insolação? Então, é muito bom que as pessoas consigam associar, né, os cuidados da pele com protetor solar. Espero que estejam todos usando. Mas tem alguns probleminhas realmente que a gente pode ter e que pode ter mais frequência agora nessa época do ano que a gente vai ter um calor, né? Principalmente, como você já falou, a queimadura solar, né? Insolação, queimadura. Então, muito cuidado, tudo isso a gente consegue prevenir. Então, tomar bastante cuidado com os horários, né, com o protetor solar, mas depois a gente conversa um pouquinho mais sobre esses cuidados. E tem alguns probleminhas de pele que acabam piorando um pouquinho nessa época do ano também, e alguns até melhorando. Então, a pele tem muita relação realmente com a época do ano e com a exposição solar. O que piora e o que melhora? Porque é importante saber que muitas vezes com a própria exposição solar ela pode contribuir, né? Isso, uma dose de pele, né? Então, as mulheres sofrem muito com a questão do melasma, os homens também, mas as mulheres é uma queixa muito frequente no consultório. Então, aumento das manchas, o envelhecimento da pele, porque o sol vai causar esse fotoenvelhecimento. E alguns probleminhas podem melhorar, como a psoríase. É uma doença de pele que ela tem uma melhora com a exposição solar. Claro, uma exposição solar controlada, né, nada exagerado, mas ela pode melhorar pelo efeito anti-inflamatório do sol. O que é a psoríase, doutora? Psoríase é uma doença inflamatória da pele, em que não é contagiosa, nada, é um problema da pessoa mesmo, em que a gente vai ter placas, né, de pele com vermelhidão e crostas, geralmente na região dos cotovelos, joelhos, couro cabeludo. E com a exposição solar a gente tem uma diminuição dessas placas, então a gente sempre faz parte do nosso arsenal terapêutico nessa época do ano, o paciente pegar um pouquinho de sol controladinho, 10 minutinhos, para dar uma melhorada nisso. Já ajuda. E o que causa a psoríase? A psoríase ela não tem uma causa definida, ela é um problema autoimune, a gente diz. Então não tem assim uma que causa... o organismo acabou desenvolvendo. Não é nada que se passe, nada que se pegue de ninguém. Mas tem fundo emocional? Sempre alimentação, tem uma piora, estilo de vida? Tem sempre uma piora, né, com a questão do estresse. A gente acaba tendo uma piora. A alimentação não tem assim uma relação tão forte quanto se imagina, mas cigarro, tudo isso tende a dar gatilhos para piora, não são causadores, mas e a parte genética, com certeza. Tem uma faixa etária em que ela costuma se manifestar? Sim, geralmente ali a partir dos 30 anos é uma idade maior. Crucial para acontecer isso. E aí a exposição solar, ela pode contribuir um pouquinho para essa parte, todos essa parte os dias, essa inflamação. Todos os dias expor a região. Isso, depende do caso, realmente. Além desses probleminhas que podem melhorar e outros piorar, a gente tem, né,
as outros problemas que podem causar nessa época do ano, né? Como os fungos, se tiver uma exposição maior, principalmente na areia da praia, né? Pelo calor também, a umidade, tudo isso, o calor e a umidade são fatores que aumentam, né, a proliferação dos fungos e alguns micro-organismos. E a gente também não pode esquecer dos animais marinhos, que a gente tem também um aumento, né, de... A gente fala queimaduras, mas na verdade quando é com águas vivas seria intoxicação, na verdade, porque é um veneninho que ela solta ali. Então a gente também tem um aumento desses acidentes por animais marinhos agora nessa época. Sim. O que se faz? Bom, vamos para a praia então. Sim. Né? Vamos pensar nesse ambiente da praia. Tu falasse dos fungos. Né? O que dá para fazer para prevenir essa contaminação? Isso, então a gente tem, não só na praia, né, mas até um sapato guardado há muito tempo, né, roupas que ficam muito tempo guardadas. Então, higienizar todos esses utensílios é muito importante. Não permanecer com a roupa molhada, é de extrema importância tanto para a pele quanto para a região também íntima. Porque é um probleminha bem recorrente agora, candidíase de repetição em mulheres, por conta do biquíni mesmo molhado. Fica o dia inteiro na praia com o biquíni molhado. É complicado também, então trocar de roupa, não ficar com essa roupa molhada é muito importante. E o calor, o suor, não só molhado, mas o próprio suor também favorece, o ambiente quente e úmido favorece o crescimento dos fungos. Então a gente tem que tentar sempre manter o corpo seco, né? E com a roupa também seca, para não ter essa proliferação. E na areia, principalmente crianças que gostam muito de sentar na areinha da praia, é gostoso, né? Então sentar, proteger com roupa, com uma toalhinha no chão, porque aquela areia também pode ter contaminação. Inclusive a contaminação do bicho geográfico, né? Que é a larva migrans. Então, com as fezes dos animais que frequentam a praia, a gente pode ter essa contaminação. O bichinho fica lá, faz aqueles caminhozinhos lá na areia. Aquele caminhozinho que a gente vê na areia é o bicho geográfico mesmo. Tá? Então, a gente pode ter a contaminação no pezinho, geralmente, porque pisa ali em cima, e pode dar essa linhazinha ali no pé e a contaminação pelo bicho parasita. Geográfico. O que se faz aí a gente depois tem que aconteceu? Isso, daí tem que procurar o dermatologista para fazer o tratamento. Aí usa medicação. Isso, a gente tem medicações orais, tópicas, aí tem bastante coisa pra gente fazer, sim. Mas é comum. Bem comum. É comum. Principalmente em crianças. As crianças realmente não tem, é difícil, né, ter controle sobre com certeza, eu tenho 2 em casa, então eu sei como é que é. Mas essas medidas, assim, colocar a toalha, né, evitar ao máximo, né, mesmo que não dê para controlar tudo, mas diminuir a margem o risco, né. Falando de fungos, está associado à micose? Sim, o fungo, o nome popular do fungo é a micose, né? Que é o probleminha que ela causa. Então é muito comum agora nessa época do ano essas micoses superficiais que a gente chama, que são os fungos que se alimentam da camada mais superficial da pele. Nisso a gente tem, né, o conhecido como pano branco, que seria a ptiríase versicolor, que são aquelas manchinhas brancas que vão dando no corpo, né? Algumas vezes essas manchas são fungos, não são sempre. Mas algumas vezes são fungos, por isso que é importante o diagnóstico correto, tem tratamento. E tem pessoas que têm isso recorrente, então sempre tem essa infecção. Tem pessoas, inclusive, que têm essas manchinhas de estimação, assim, né? Sim. Adquiriram aquelas manchas sempre... Porque, assim, o sintoma disso além da questão estética... Sim, pode dar um pouco de coceira. Dá coceira também. Pode dar um pouco de coceira, sim. Ela ainda é parte estética, né? Fica com aquela mancha, o corpo todo manchado. Sim. Mas hoje a gente tem tratamento para quem tem uma vez só e tem tratamentos também que a gente faz mais prolongados para quem tem recorrência. Então, tem pessoas que realmente têm uma tendência maior a ter, por conta principalmente do suor, da oleosidade da pele, e acabam se recontaminando com muita frequência. Elas melhoram, mas voltam a se recontaminar. Mas esse tipo de fungo, ele está bastante associado à praia também? Também. Praia, calor, suor da academia, tudo isso acaba dando academia. Então esse ambiente de academia, que a gente sabe, né, que usou um equipamento, aí vai usar o outro, que a pessoa acabou de usar. O ideal seria que fosse higienizado, né? A gente sabe que... Mas se cada um puder levar pelo menos a sua toalhinha para encostar só naquilo, é bom, ajuda a evitar bastante. Esse tipo de problema. Piscina de clube, piscina que é usada por mais pessoas, né? Além daquele tratamento todo que é feito na água, tem algum outro cuidado que a pessoa deva ter, assim? Sim, principalmente em locais que ficam úmidos, né? E que não recebem muita fonte de luz, que fica assim mais abafado. Tudo isso pode ter um risco maior de ter contaminação fúngica. Sim. Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E o cuidado também com o cabelo, né? Loira,
sabe que pegando uma piscina, o cabelo fica verde. Fica verde ainda? Fica verde ainda. Por que isso pode acontecer, né? Não são todas as piscinas que acontecem. É que me disseram assim que... não são todas as piscinas que acontecem. Me disseram assim, hoje os produtos já não são mais os mesmos. Sim, na verdade... Antigamente o cabelo ficava muito verde. Se acreditava não, né? O popular realmente a gente acha que é pelo cloro, mas na verdade é outro produto, é o cobre que está presente na água da piscina. Ele se liga ao fio, né? Então ele tem uma cor azulada que vai reagir com o amarelo do fio e vai se transformar em verde. E o pH também mais alto da piscina também vai fazer com que a cutícula do fio se abra, né? E esse produto consiga entrar com mais facilidade. Então, para prevenir isso, o que a gente pode fazer? Né? Ninguém vai deixar de tomar banho de piscina. Deixa eu anotar aqui. Anota que é importante. Molhar antes com água corrente. Com água? Isso, molha e coloca um leave-in, né? Um cremezinho à base de silicone, uma coisa que proteja um pouquinho os fios. Com isso você vai conseguir evitar bastante essa mudança da coloração. Interessante. Porque, claro, né, muitas vezes uma ida à piscina talvez não tenha esse efeito, mas quando é regular acaba, numa né? época que agora a gente acaba tendo com mais regularidade, isso pode acontecer sim. Falaste de algo que não está relacionado diretamente à piscina e à praia, que é o cuidado com os calçados, né, que foram guardados e agora, vou usar aquele tênis que estava lá guardado, né? Como é que é feita essa higienização? O que é ideal? Por exemplo, é lavar mesmo? Se conseguir lavar, ótimo, né? Mas a gente sabe que não é todo o calçado que a gente consegue, mas pelo menos um pouco no sol. Isso já vai dar uma ajuda. O sol ajuda. Sim, arejar. Tentar guardar também durante o ano em locais arejados, né? Com um pouco que tem uma ventilação. Isso ajuda muito, porque como eu falei, o fungo gosta de quentinho e úmido. Então, naquele guarda-roupa, lá no closet fechado, sem uma janela, é onde ele vai crescer. É o ambiente ideal. Isso, é onde ele vai crescer. Então, tentar arejar. E não só os calçados, né? Mas você vai alugar uma cadeira de praia, por exemplo, que muita gente está usando. Ou aquela cadeira de praia que ficou guardada o ano inteiro. Higienizar antes do uso também. Porque é onde você vai sentar ali com maiô, né? Vai estar com a exposição maior da pele ali em contato. Então, é bem importante também higienizar esses objetos assim de praia, esses acessórios. Quando a gente fala, por exemplo, de ida à praia... A pessoa se prepara, né? Aí fez a unha, né? Já me disseram que, olha, não presta fazer a unha um dia antes de ir pra praia, por exemplo, que tá ali aberto e suscetível aí a alguma entrada de micro-organismo. Isso é verdade? É mito ou é verdade? Então, retirar a cutícula que é o problema. Porque a cutícula, na verdade, ela é uma proteção para a nossa unha. Então, quando a gente retira, a gente está retirando essa proteção. Claro, favorece não só na praia, mas no dia a dia, no geral, favorece a infecção ali do local. Então, retirar o mínimo possível, quem não consegue ficar sem retirar, né? O ideal seria só dar aquela empurradinha ou usar um cremezinho para ir afinando, mas retirar o mínimo possível para não ficar com essa porta de entrada. Né? Isso é importante. E usar os seus utensílios, isso é mais importante ainda. Né? Porque daí a gente não está falando só de micose, né? Isso. A gente está falando de várias doenças que podem ser transmitidas através de acessórios de manicure. Então, usar o seu alicate, né? O seu empurradorzinho ali da cutícula, inclusive levar até o esmalte. Né? Se puder levar esmalte tudo, também, doutora? Sim, o ideal é levar tudo. Né, pra gente não ter a toalhinha, tudo já certinho para não ter problemas. A gente, quando fala de micose de unha, parece uma coisa meio assustadora, assim, porque se vê, assim, né, pessoas também com aquela micose que nunca melhora. Que tá há muito tempo, eu não encosto porque eu tenho micose. Né? Não existe isso. Sim. Pessoa que passa por esse problema. Tem micoses bem resistentes, a gente tem realmente as onicomicoses, que a gente chama, né, que são as micoses de unha, podem ser bem resistentes, mas a gente tem tratamento. Qual é o problema? Que o tratamento é longo. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer 6 a 8 meses de tratamento, né? Então, continuam, melhora um pouquinho, para. Então tem muito isso. E tem aquelas pessoas também que demoraram tanto para procurar o tratamento que a própria unha já foi danificada, a própria base da unha, o leito ungueal já foi danificado. Então parece que ainda tem fungo ali, mas não tem mais. A unha que está danificada e aí não tem mais como melhorar aquela parte estética da unha. Não tem como ela voltar para... Depende. Aí depende muito do dano que já foi feito. Então vale a pena buscar com certeza, ajuda, não se acomodar, né? Isso, quanto antes. Porque muitas vezes quando não tem algum sintoma, não coça, não dói. Sim, vai deixando ali, vai cobrindo com esmalte. Exatamente. E vai né? deixando, né?
Tem um ponto aqui que eu até estava pensando, assim, as receitas caseiras, doutora. Receitas caseiras para micose, por exemplo. Sim. Receitas caseiras para... A receita da avó, né? Claro que muita coisa funciona, mas Sim. quais os riscos de Então, lançar mão desse recurso? A gente tem algumas coisas que realmente funcionam que, em casos selecionados. Por exemplo, a gente tem a micose da unha. Tem o fungo que causa, mas pode ser causado por uma bactéria. Nesses casos de causa de bactéria, que vai ser o dermatologista que vai diagnosticar, a gente pode, ajuda muito no tratamento fazer, por exemplo, banho com vinagre, deixar ali de molho no vinagre. Mas nesse caso específico, na maioria dos casos, não é isso que vai ajudar. Então, tem algumas coisas raras... Isso por causa do fungo? Não fungo, seria para bactéria. Da bactéria? Então, tem alguns casos bem selecionados, se indicados, a gente vai lançar mão desses artifícios assim mais caseiros. Mas em 99% dos casos, as receitas caseiras com comida, com outros produtos, ingredientes aí de cozinha... Esqueça, tá? Isso aí, a gente já tem, a indústria farmacêutica hoje está super avançada, a gente já tem produtos para tudo, a gente pode usar produtos seguros, comprados na farmácia ou manipulados, que a gente vai ter um resultado bom, seguro, né? Controlado. Então, não vale a pena a gente ir lá usar um abacate, um limão, alguma coisa como se usava antigamente para tratar problemas de pele. Né? Então, siga a receita do dermatologista que você vai ganhar bastante com isso. Quero falar do limão, mas ainda um pouquinho para frente. Sim. Ainda falando dessa questão do diagnóstico, como é que é feita essa avaliação? Como é que se identifica? Né? Se busca o médico, o especialista, o dermatologista, né? E ele vai fazer um diagnóstico. Como é que é feito esse processo? Da unha? Nesse caso da micose. Isso. A gente pode fazer o diagnóstico clínico, em alguns casos a gente não precisa de nenhum exame. Né? Em caso a observação já só com exame clínico conclusão. A gente já consegue. Em alguns casos a gente pede sim um exame micológico direto, em que é feito no laboratório uma raspagem na parte de baixo da unha e a gente começa o tratamento de acordo com o fungo, né, que vem ali naquele examezinho. Porque tem uma gama, né, um leque aí sim, tem bastante. De agentes aí que podem causar esse tipo de problema, né? A gente sabe que tem, agora, a gente, né, recebeu essa informação de que tem fungo, tem bactéria. Muitas vezes, a micose, acha que o nome é micose, o causador, mas né? Tem vários causadores, realmente. Mas tem fungo, tem bactéria, enfim, né? Tem uma série de cuidados, né, doutora? Falasse do cabelo. Quem costuma lavar o cabelo e dormir? Tem risco? Tem problema? Pode proliferar algum fungo também ali? Pode desenvolver algum quadro complicado por conta desse hábito? Sim, o cabelo acorda mais feio, né? Esteticamente, não é uma isso coisa verdade, bonita. Né? Isso é verdade. Em relação a fungos, assim... Mas às vezes por conta do tempo. Isso. Né? Quer lavar o cabelo, vou dormir hoje, só hoje. O ideal é que não se faça isso. Né? Por quê? Você vai estar ali no ambiente, o ambiente vai estar úmido, né? O cabelo molhado, vai estar quentinho com travesseiro. Então, isso com o passar do tempo pode sim acabar dando uma proliferação fúngica ali na região. Então, não é legal. Aconteceu uma vez ou outra, não tem problema. Tanto problema. Mas virar hábito já é complicado. Já complica. Sim. E quem usa secador muito quente? Também. Aí a gente tem um outro probleminha que seria da dermatite seborreica, né? Que é a famosa caspa. Então a gente tem dermatite seborreica é caspa. Isso, é a caspa. Então a irritação que a gente tem, né? Aquele vermelhidão, coceira, com aquela saída da casquinha do couro cabeludo, piora com o uso do secador de cabelo, com esses hábitos de usar ou chapinha muito quente próximo da raiz. Tudo isso a gente pode ter uma piora também. Banhos muito quentes, esse seria um problema mais de inverno, mas o secador de cabelo muito quente ali, isso pode causar piora. Na pressa a gente também dá uma aquecida. O ideal é que não faça isso, tanto pelo fio quanto pelo couro cabeludo. Né? E quem também está acostumado aí no salão, assim, acostumada, né? Sim. Aí no salão, muitas vezes, pela pressa mesmo, elas vão fazer escova, acaba... Isso. Mas, claro que já tem um cuidado maior, né? Mas é o dia a dia mesmo, né? Aquela coisa... Então, vale o alerta. Sim. Vale o alerta. Tomar cuidado, porque pode dar um problema desse. Uma vez instalado esse problema... No caso da dermatite seborreica, tem tratamento também. A dermatite seborreica, ela tem tratamento, mas muitas vezes ela é recorrente. Na maioria das vezes acaba tendo crises durante a vida, relacionadas realmente a esses hábitos, né? Banho muito quente, secador de cabelo muito quente, ou mesmo um dia a dia
a pessoa está mais estressada, tudo isso acaba também dando essa pioradinha. Isso agrava, né? Também. Falando de lavar o cabelo, e a gente está falando aqui de idas à praia, à piscina, é natural que lave o cabelo todos os dias. Né? Essa frequência acaba comprometendo a saúde da pele? Não tem problema nenhum. Assim, o que a gente indica? O shampoo é para ser usado mais na raiz. Evitar usar o shampoo diretamente no fio, né, na haste. Então, usar o shampoo mais na raiz para lavar essa raiz, hidratar bem o fio, né, com condicionador, máscaras, e evitar o uso de secador de cabelo muito frequente. Então, fazendo isso, pode lavar todos os dias, pode lavar dia sim, dia não tem problema. A frequência não vai alterar a saúde do fio, não. Quando a gente usa o secador de cabelo mais no frio ou morno, aí já não tem tanto problema, né? É mais tranquilo. Sim. Falando de acne. A acne aumenta no verão? Pode com aumentar. A exposição solar, sim, ou não? Ela pode aumentar, principalmente a acne corporal, por conta do uso do protetor. Alguns são mais gordurosos, né? São mais oleosos. Então, a gente pode ter uma piora nessa época da acne no corpo, né? E também um cuidado que quem faz tratamento com algumas medicações, como a isotretinoína, que é o famoso Roacutan, para acne, tem que ter um cuidado maior nessa época também por conta da fotossensibilidade, né? Então, a pele fica mais sensível. Ele fica com a boca bem ressecada, né? Então, e a pele também fica muito sensível à queimadura solar. Então, eu sempre oriento os meus pacientes para tomar um cuidado extra, porque a pele vai queimar mais fácil nessa época do ano, por conta do aumento da incidência do sol. Mas a acne, ela é característica de uma faixa etária também? Hoje a gente já tem, né? Não, a gente tem, claro, uma frequência muito maior na fase da adolescência, mas a gente tem também a acne adulta e tem essas acnes que são causadas por produtos, tudo isso. Então, a gente tem várias... A acne, ela nunca tem uma causa só, ela precisa de vários pilares para ela acontecer. Então, ela é multifatorial, a gente gosta de falar. E espremer a acne? Não, ainda nem mais pensar. Nessa época agora, socorro, né? Mancha o rosto todo. Mancha mesmo? Mancha mesmo. A gente vai ter um processo inflamatório no local que já está causado pela acne. Se você espreme, você aumenta esse processo inflamatório, né? E pegando a luz do sol ali em cima, a chance de hiperpigmentar, de causar uma mancha é muito grande. E depois para reverter é muito isso, difícil de tratar. Tem tratamento? Tem. Mas acaba sendo um tratamento trabalhoso, né? Que acaba tendo que fazer procedimentos. Então... segura o dedinho. E o que faz daí, doutora, quando tá assim bem inflamadinha, esteticamente compromete também? Então, o que faz? Põe o ideal é ter um produto, não. O ideal é ter um produto, né, prescrito já, para quem tem acne, já ter toda a sua rotina de cuidado, sabonete, produto para usar à noite. Então, geralmente a gente já deixa um produtinho para quando acontece aquela acnezinha mais resistente, para diminuir o tempo dela e ela sumir mais rápido. Então, paciência, não esprema a acne. Não. Vontade dá, mas segura o dedo. Falando da limpeza, né, do skincare, assim, qual é o ideal nessa época do ano? Então, nessa época a gente tem o costume, né, de diminuir um pouquinho a potência dos produtos. Por quê? A pele vai estar mais exposta ao sol, a gente vai evitar produtos que causem um pouco de descamação, porque a chance realmente de manchar aumenta um pouco. Então, agora a gente faz uma rotina de skincare mais para verão, a gente usa mais antioxidantes, como a vitamina C, tópica, para proteger um pouquinho mais essa pele do sol. Então, legal usar agora, antes do protetor solar, usar uma vitamina C, que acaba dando uma proteção extra aí durante o dia, né? A gente capricha bastante no uso do protetor solar, sempre indicando a quantidade correta, certo? Então, uma dica bem prática, usar 2 ou 3 linhas no dedo para saber quanto que tem que usar. Então, usar uma camada inteira, né? Uma linha dessa, uma camada de protetor, espera secar um pouquinho, aplica a segunda camada. Então, usar a quantidade correta, reaplicar durante o dia, certo? Usar hidratante também, porque mesmo com calor, mesmo com o aumento da oleosidade da pele, a pele ainda precisa de hidratação. Então, a gente já tem hoje hidratantes específicos para peles mais oleosas. Que não aumentam a oleosidade. Que vão ajudar até, né, a deixar essa flora da pele mais harmônica ali. Quem tem o hábito de usar o sabonete, aquele que usa para o banho, né? Vou usar esse mesmo e lavar o meu rosto. Se a sua pele aceita, não tem tanto problema, só que é difícil a pele aceitar, sempre dá aquela repuxadinha, fica um pouco mais ressecada, né? É difícil alguém que consiga usar o mesmo sabonete. O ideal é que tenha um sabonete específico para o rosto, de acordo com
com a característica do rosto, né? Com o estado atual da pele. Doutora, vamos falar de rosácea. Que é outro probleminha que tende a piorar nessa época também. Ela piora nessa época? Sim, a rosácea ela é muito sensível a extremos de temperatura. Então, a gente tem uma piora de uma rosácea num frio muito extremo e também no calor. Né? Inclusive, calor de fogão, calor do ambiente, calor, sol. Quem trabalha com calor acaba bastante. Sofrendo. Porque a gente tem uma vasodilatação, né? A gente tem uma dilataçãozinha ali dos vasos do rosto que vão aumentar esse eritema, o vermelhidão. A gente tem tratamentos que podem, inclusive, continuar sendo feitos agora no verão, principalmente com laser, e a gente consegue uma melhora, mas a rosácea, ela não tem cura, ela vai ter um controle. Mas o que é a rosácea? Ela é causada, ela tem vários graus de rosácea, né? A gente pode ter esse eritema, que seria a vasodilatação, a gente tem uma inflamaçãozinha local também, que pode causar aquelas, como se fosse acne, mas não chega a ser uma acne. Né? Então, é uma são aquelas lesãozinha, né? Aquelas bolinhas que vão dar no rosto. Então, a gente consegue uma melhora. Temos medicações orais, temos lasers, temos vários... Mas a causa disso qual é? Então, é o ambiente? Não, também é uma causa também sua. A pele, inclusive, tem a parte genética, né, que é muito importante, até pela nossa colonização aqui, né? A gente tem toda essa parte europeia, que a rosácea tem essa parte genética bem forte. Sim. Então, pele clara, pele mais fina. Pele clara, mais fininha, acaba tendo mais. Mas é uma questão sua mesmo também, não tem... Interessante que a pele, ela manifesta, assim, um pouco disso, né? Mistura dessa coisa emocional, do estilo de vida. Com certeza, a pele... Né? Muitas vezes não é só o cuidado de fora para dentro, né? Com certeza, alimentação, a hidratação, a parte intestinal, hidratação, tudo isso tem muita relação com a pele. Manifesta na pele, né? Com certeza. É interessante isso. Falando de... Eu falei do limão, né? Porque realmente a queimadura do limão, sim, ela é difícil de lidar, né? Quando tá lá fazendo caipirinha ou suco de limão, enfim, manejando o limão para botar no alimento. Sim. E aí vai pro sol, esquece, né? Eu lembro de uma pessoa que conheci que ela tinha uma marca aqui, ó, porque ela foi pegar o óculos. E fez uma baita de uma queimadura. E é difícil leva um tempo até para restabelecer a pele, né? Isso é causado pelo produto que tem ali no limão, na laranja, na tangerina. Inclusive laranja? Isso, pode também. O mais comum realmente é o limão, mas é pode acontecer. Forte, né? Isso. Tem outros alimentos que causam tangerina, isso? São essas frutas mais cítricas que podem causar. E ela vai causar fitofotodermatose. Então, é a reação desse produto que tem ali com a luz do sol. Então, muitas vezes o paciente vem, não, mas eu não lembro de ter mexido, mas é um respingo, né? Aquela... Que tá ali, né? Isso. No ambiente descontraído. Um respingo também. Eu tenho bastante medo, assim, quando eu tô cozinhando e vou pro sol, lavo bastante. É super importante. Só a água não ajuda. O interessante é usar um sabonetinho também para ter certeza que tirou, né? Lavar bastante e cuidar com esses respingos, que às vezes rosto, né? Braços. Então, tem tratamento, o ideal é procurar o tratamento logo, porque tem alguns casos até que são bem graves, com bolhas, né? Já recebi bastante casos assim. E depois a gente tentar tratar essas manchas. Daí a gente tem tratamentos tópicos com cremes e tem tratamentos também com laser. Então tem remédio, mas é bom evitar. Mas o ideal é evitar. Né? O ideal é evitar. Então fazer a caipirinha lá no local fechado e depois lavar bem a mão. E lavar bem as mãos, né? Isso. Falando de bronzeamento. Bronzeamento, a cor do verão. Essa é uma palavra que o dermatologista já se arrepia, né? Então, a gente tá aí, passou pelo dezembro laranja, esse cuidado necessário aí, esse alerta, né? Porque as pessoas realmente possam ir para o sol, mas no horário recomendado. Sim. Não é por acaso que tem essa recomendação. Não é não. Tá mais do que comprovado, né? Que o sol é o principal agente causador do câncer de pele. E a gente tem o câncer de pele no Brasil como o principal câncer, o mais incidente, né, entre a população. Então, 30% dos cânceres são cânceres de pele. Então, a gente tem um número muito expressivo. Né? A nossa região aqui é uma região que a incidência é muito grande também. E são cuidados é um tipo de câncer que se pode prevenir. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados, realmente. Então, bronzeamento. Existe bronzeamento seguro? Não existe. Se a sua pele recebeu o sol e mudou a corzinha, ela já está recebendo o dano do sol.
né? Então, qualquer bronzeamento já... Mesmo aquele bronzeamento gradativo, mesmo, com todo cuidado. Se mudou um pouquinho o tom, já está bronzeando, já está causando dano ao DNA da célula. Então, a gente não tem bronzeamento saudável. Autobronzeador, aquele que é a maquiagem, né? Aquele produto que a gente usa, aquele sim, é o único que a gente teria mais... segurança. É o único que teria segurança. Então... câmaras de bronzeamento, que hoje a gente está vendo que está voltando, então, infelizmente. Tocar nesse assunto é importante porque, assim, até pouco tempo atrás, elas já estavam, né, estacionadas lá. Ninguém mais falava nesse assunto, ou se falava, ninguém sabia, né? Agora elas estão voltando ao cenário. Na verdade, elas estão proibidas desde 2009 pela Anvisa, só que através de algumas liminares elas conseguiram voltar a funcionamento. Então é uma questão realmente jurídica que foi essa liberação. Não quer dizer que elas estejam seguras. E o risco disso? Continua o mesmo. Tá? Então, a gente tem um risco, um aumento de 30 vezes o risco de câncer de pele. Então, você imagina, você está indo num procedimento estético com aumento de 30 vezes o seu risco de câncer de pele. Não faz sentido, não é só para ficar com a cor mais bonita. Não faz o menor sentido. Então, não existe câmara de bronzeamento segura, apesar de toda a propaganda que se tem hoje. Tá? Não existe e, sim, deveriam estar proibidas, mas ainda a gente vê muito frequente isso. Exceto, claro, como eu falei ali, o autobronzeador, isso inclui também aquele jet bronze, que é só realmente a maquiagem. Aquele jato, só né? o jatinho. Que dura aí uma semaninha. Isso, se não tiver nenhum problema alérgico, não tem problema nenhum, aquele lá é tranquilo de se fazer. E a recomendação... Bom, eu não sei se... claro que essa consciência ela vai aumentando, né? As pessoas vão ficando mais conscientes. Eu tiro por mim, assim. Que hoje tenho muito, muito mais consciência do que tinha há 15 anos atrás, né? Sim. Achava assim tudo muito mais... não, isso é tranquilo. As pessoas vão se conscientizando, né? Mas ainda há muita gente que prefere o bronzeado e o risco. Com certeza. Prefere o risco, o preço de fazer esse procedimento estético, né? Infelizmente, sim. Falando dessa questão estética, doutora, o que se costuma fazer nessa época do ano? Ou essa época do ano já dá uma diminuída para voltar no inverno? Como é que é isso? Então, a maioria das coisas a gente pode continuar fazendo, os procedimentos estéticos, né? Com devido cuidado, claro. Procedimentos estéticos injetáveis, como botox, né? Bioestimulador, preenchedores. Claro, se ficar um roxinho, a gente vai ter uma proteção solar maior, né, em todo o rosto, mas principalmente naquela região, para aquilo ali não hiperpigmentar. Mas pode expor ao sol. Sim, com cuidado, né? Com um chapeuzinho, protetor solar em cima. Se ficar roxinho, tem que ter um cuidado maior. Mas dá pra gente fazer nessa época do ano sem problema. Alguns tipos de tratamento a laser, dependendo do laser, dependendo da recuperação no pós, também são tranquilos de se fazer. Se for uma recuperação rápida, a gente orienta assim ficar uma semaninha sem o sol. Dá para fazer, mas com essa, né, saindo um pouquinho da exposição, certo? Tratamentos como ultrassom microfocado, que seria para estimular o colágeno, também não tem problema nenhum, porque não acaba nem ficando vermelho, nada. Então tem muita coisa que pode ser feita. Alguns outros tratamentos que exigem uma recuperação maior, como um laser fracionado, que você vai ter um aumento, vai ficar inchado o rosto, vai ficar bem vermelho, a pele vai cair casca mesmo, a gente até faz, se o paciente realmente não se expor nada no sol, assim, uns 15 dias. Então, fica bem difícil para essa época. O que é não se expor nada? Não assim, sair na rua? Não. Dá para sair, mas assim, com todos os cuidados. Não dá para ir numa praia, uma piscina. Então, é uma época que a gente quer aproveitar, né? E a gente tem que aproveitar, afinal de contas, final de ano, férias... Tem que aproveitar um pouco, né? E até a gente fala assim, para não se expor, não bronzear. Isso não quer dizer para a pessoa que não vá para a praia. Eu vou para a praia, tenho 2 crianças em casa e a gente aproveita a praia quase todos os dias, com cuidados. Então, com guarda-sol, com protetor solar, no horário certo, o horário é muito importante, né? Então, evitar depois das 10, 10h30 e só voltar para a praia depois das 4. Isso diminui muito o risco. Usar o guarda-sol bom também, porque o guarda-sol, principalmente de lona, né, ou algodão, porque esses de nylon fininhos não vão adiantar muita coisa. Vão dar essa falsa segurança que está protegendo, né? E que para quem tem crianças, além do protetor solar, né, procurar usar o protetor infantil, se conseguir, mas além do protetor solar, uma dica muito boa é usar aquelas roupinhas com proteção solar. Aquilo lá
é fantástico, porque não precisa ficar repassando. A gente sabe que é difícil repassar numa criança, depois já está suja de areia, já está na praia, verdade, correndo. Então já está com aquela roupinha, está bem protegida, né? Acaba, não tem o risco de não ter passado num pedacinho. Então a roupa de proteção é muito importante. Esse chapéu também de boa qualidade, não adianta ser um chapéu todo vazado, que vai também dar uma falsa segurança. E óculos de sol também para proteção ocular. Óculos de boa qualidade também, né, doutora? Tem de todos os tipos hoje, né? Inclusive o óculos a gente fez aqui também sobre essa questão oftalmológica, né? O óculos, quando ele não é de qualidade, e a gente não está falando de marca aqui, a gente está falando de qualidade na lente dele, né? Ele acaba causando o efeito contrário, né? Porque ele abre a pupila, né? E aí acaba entrando com mais incidência ali o raio solar, né? Falando de hidratação, a gente já falou aqui que a pele ela reflete todo esse cuidado também interno, né? A hidratação com água, né? Principalmente, mas claro, água de coco, enfim, esses recursos, né? Vai trazer mais vida para a pele? Com certeza, né? Para o cabelo também? Sim, a pele está muito ligada com a parte interna, com a parte intestinal. Então, hoje a gente já tem muitas evidências que mostram que a saúde intestinal, a flora intestinal, também reflete na saúde da pele. Então, hidratação, boa alimentação, principalmente nessa época do ano, alimentos mais leves, frutas, verduras, tudo isso a gente vai ter também um benefício para a pele. Interessante. Doutora, o que a gente pode lembrar as pessoas? A gente já falou aqui sobre os cuidados em ambiente de piscina, em ambiente de praia, com relação aos fungos, né? Micose, enfim, a conservação de calçados. Quando alguém quer usar o calçado de outra pessoa, por exemplo, perigo, né? Sim, existe um risco, né? Usar maquiagem de outra pessoa. Todos esses existe o risco de contaminação, então o ideal é a higienização antes do uso, para a gente não ter tanto risco assim. E falando de maquiagens vencidas. Sim, também tem um risco grande. Tem gente que olha a validade e fala assim, não, passou só um pouquinho. Não vai fazer nada. A gente tem o problema realmente do produto, né, de ter sido vencido, e também do armazenamento da maquiagem. Isso também é muito importante. Então, aquela esponjinha. Isso, aquilo ali que fica. Sim. O que acontece com aquela esponjinha se ela fica muito tempo vai contaminar, na umidade, com certeza, né? do banheiro, muitas vezes. Você está usando ali um produto que está absorvendo a umidade do ambiente e tem toda a sujeirinha da pele, né? Todos os micro-organismos que a gente vai colocar ali junto. Então, está criando um ambiente perfeito. Tem que ser trocada, né, essa esponjinha. Pincel tem que ser lavado? Sim, tem que ser lavado, tem que ser Com que frequência? Olha, em torno de uma vez por semana. Do uso? Depende do uso, com certeza, tá? Mas para quem usa muito, pelo menos uma vez por semana. E a gente cuidar também com os locais que deixa, por exemplo, uma sombra, que fica mais tempo, né? Que a gente acaba não usando tanto. Então, quando vê que está mudando a coloração em cima, pode ser uma contaminação fúngica também. Tá, então, isso pode dar um problema, né? Pode, com certeza. Então, guardar em ambiente seco, né, em ambiente arejado, é muito importante. Então, quem guarda no banheiro cremes ou maquiagem, tem que tomar muito cuidado. O ideal é não guardar no banheiro, é guardar em um outro local mais sequinho, no quarto, e que fique bem arejado também. Sim. Cuidar com a data de validade também, com certeza. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, doutora. Passa rapidinho, né? Para a gente finalizar, no rosto, os cuidados para hidratação da boca, né? Isso, proteção nariz, solar também. Testa. É o protetor solar, mas assim, tem algum cuidado especial? Pescoço? Sim, claro, né? Então, procurar consultar com o dermatologista para saber os seus cuidados específicos, mas de modo geral, né? A limpeza, a hidratação, proteção solar, agora são fundamentais. E não esquecer das regiões que muitas vezes a gente deixa de lado. Por exemplo, a orelha, né, que é uma região que pega muito sol, principalmente se usar um bonezinho, a orelha fica de fora, então Sim. usar o protetor solar, né, as mãos que acabam também manchando muito facilmente, e também tem o risco de câncer de pele, o colo, pescoço, então são regiões que a gente tem que dar uma atenção especial, mesmo que seja aqui no dia a dia, né, que não vá para uma praia, mas que vai ter uma exposição solar mais prolongada, sempre proteger. Tá bem. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que ampliou nosso leque de informações aí para termos realmente o cuidado devido com a nossa pele, né, que é o nosso maior órgão do corpo humano. Então a gente precisa, né, prezar
cuidar realmente depende da gente, né? Autocuidado. Com certeza, como a gente conversou, né? São cuidados, né? O câncer de pele é um tipo de câncer que pode realmente ser prevenido. E a educação começa lá na infância. Então, Sim. educando as nossas crianças, a gente vai ter adultos aí com a pele mais saudável, com menos risco de câncer de pele no futuro. Agradeço muito o convite. Gostei muito aqui da nossa conversa. Vamos marcar um próximo para a gente conversar de novo. Vamos sim. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também. A gente agradece também a sua audiência. Temos certeza que essas informações foram úteis para você. Compartilhe lá nas suas redes sociais também. A gente agradece os nossos apoiadores. Ortonil, Maria Rocha e Unicred fica por aqui. Até o próximo Viva Saúde.